Aqui é o professor Joel Alves, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, na prática da terapia neural em gotas. Que prazer ter a sua companhia, que prazer estarmos juntos há tantos anos, falando dessa ciência infinita que é a terapia neural, falando um pouco acerca de neurologia, acerca de medicina, acerca de odontologia, acerca de biomedicina, de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia. Todas essas ciências se juntam na terapia neural. Paráfrase é um texto elaborado com base em algo já existente e conhecido pelos leitores. Paráfrase gera a palavra parafrasear. E para você parafrasear, é necessário compreender a fundo a mensagem transmitida em um texto. Então, por exemplo, antes com fome do que cheio de comida insípida. Isso é uma expressão que é baseada no antes só do que mal acompanhado. Vejam a ligação. A professora ajuda quem muito estuda. Também uma frase baseada no Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é maravilhoso, porque a paráfrase, de alguma forma, tem alguma ligação com os seios paranasais. Para, nesse caso, quer dizer, ao lado, são semelhantes, e o mesmo ar que entra no nariz é o mesmo ar que entra nos seios. Então nós vamos verificar agora a ligação entre a energia dental e os seios paranasais, de maneira que nós entendamos como isso funciona. Eu vou pedir para a Isabela rodar a vinheta para que nós possamos falar disso mais a miúde. A prática da terapia neural em gotas, falando acerca dos seios paranasais. Os seios paranasais, também conhecidos como seios perinasais ou faciais, são cavidades ocas nos ossos do rosto, da face, do crânio, ao redor do nariz, que se comunicam com a cavidade nasal. As suas funções são de reduzir o peso dos ossos do crânio e da face, mantendo a sua forma e resistência, auxiliar na circulação do ar inspirado e expirado. Os seios paranasais também conseguem fazer com que o líquor tenha uma temperatura ideal na respiração, porque quando respiramos, esse líquor tem por estar em contato com os seios paranasais, através da cisterna cerebral, fica na base do crânio. Essa cisterna, em contato com a passagem de ar nos seios, permite com que o líquor tenha uma temperatura ideal. Existem 4 tipos de seios paranasais: os seios maxilares, localizados na maxila, os seios frontais, localizados no osso frontal, os seios esfenoidais, atrás dos seios etimoidais, e os seios etimoidais, onde temos a ligação com o bulbo olfatório. Esses seios são revestidos por uma mucosa que contém vários tipos de células, como as células epiteliais, glandulares, nervosas, células do sistema imunológico e células do sistema nervoso autonômico. Os seios paranasais são de suma importância porque, além de todas essas funções, eles também podem desenvolver uma afecção chamada sinusite, a inflamação dos tecidos dos seios, da mucosa do seio. E essa mesma mucosa, por ter ligação, como a gente viu na última gota de malte, né? Do tecido linfóide aderido ou ligado à mucosa, ter ligação direta com o GALT, que é o tecido linfóide ligado ao intestino, sinusites são sinônimos muitas vezes de disbiose intestinal. E a disbiose intestinal hoje, pela produção de serotonina no intestino, ser muito grande, a disbiose é um elemento que tem grande importância na visão clínica, tanto de terapeutas como de médicos, dentistas, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, etc. Então, os seios paranasais têm uma importância muito grande e eles também têm uma ligação direta com os dentes. A energia dental está ligada diretamente aos seios paranasais. Nessa figura, a gente observa a relação do crânio e da face, onde nós temos o desenho do bulbo olfatório e o tentório do cerebelo, e nesse bulbo olfatório
A gente costuma dizer que o cérebro se termina no nariz, porque o bulbo olfatório é um dos grandes responsáveis pela questão não só olfatória, mas também uma questão de essas terminações nervosas estão ligadas diretamente ao cérebro. E por isso, muitas das aplicações do neural terapêutico têm uma resposta muito positiva no bulbo olfatório. E nessa figura, nós vemos os órgãos dos sentidos e os seios paranasais ligados aos dentes. Então, é um trabalho do professor Voll, alemão, sensacional, um homem inteligentíssimo, que foi médico e engenheiro. E ele demonstra que os incisivos 1 e 2, tanto superiores tanto quanto inferiores, estão ligados diretamente aos seios frontais e aos seios esfenoidais. Os seios esfenoidais, então, o esfenoide tem a questão do seio muito importante, tem uma ligação direta com o líquor, no arrefecimento desse líquor. E com isso, 1 e 2 tem a ver com tanto os seios frontais quanto os seios esfenoidais. O terceiro, o dente 3, que se chama canino, tem a ver com os olhos pela posterior, o canino superior, e o canino inferior nos olhos pela parte anterior. E também tem ligação com os seios esfenoidais. Então, caninos têm ligação com os olhos e com os seios esfenoidais. Os chineses diziam que uma das terminações do fígado são os olhos. Então, caninos têm ligação direta com o fígado, canino tem ligação direta com os olhos. Os premolares superiores 4 e 5 estão ligados diretamente às células etimoidais, ao bulbo olfatório, e com isso a gente consegue respostas incríveis em pessoas que têm questões de Alzheimer, em pessoas que têm questão de mal de Parkinson. E os dentes 6 e 7 inferiores, do mesmo modo, ou seja, premolares superiores, molares inferiores, estão ligados às células etimoidais, ao bulbo olfatório, e com isso a gente consegue uma resposta extremamente positiva em várias doenças degenerativas. Os seios maxilares estão ligados aos premolares inferiores e aos molares superiores, sendo essa questão dos seios muito importante e muito profícua no sentido de muitos cirurgiões dentistas que querem colocar implantes. E os seios maxilares têm que estar numa questão quanto mais rígida, melhor. Então a aplicação nesses dentes, premolares inferiores e molares superiores, dão uma resposta bem positiva com relação aos seios. E para finalizar, os sisos trabalham diretamente com a orelha interna, a orelha média e a orelha externa. O siso superior está ligado diretamente à orelha interna. Então muitas das respostas em nível auditivos, respostas auditivas, estão ligadas ao siso superior. Muitos tipos de surdez, muitos tipos de tinitos ligados ao siso superior, enquanto os sisos inferiores estão ligados à orelha média e à orelha externa. E isso é maravilhoso, porque otites médias crônicas e questões outras ligadas à produção de cerume, a como esse cerume se comporta na orelha externa, são de acesso muito importante do terapeuta neural com o neural terapêutico nos sisos inferiores. Então, a aplicação neural terapêutica nesses dentes, ligados aos órgãos dos sentidos e aos seios paranasais, segundo Voll, me dão uma resposta muito positiva. Assim como a paráfrase é um texto elaborado com base em algo já existente, conhecido pelos leitores e de ligação direta com o texto anterior, com o texto existente, os seios paranasais também tem ligação com o nariz, também tem ligação com as corranas. E quando temos o acúmulo de pus nesses seios, a gente chama de empiema. E esses seios paranasais, estando ligados diretamente ao nariz, ligando diretamente à respiração, também são responsáveis por uma resposta em nível líquor ou líquido cefalorraquidiano no seu arrefecimento. Fez sentido para você? Espero que sim, que faz muito sentido a terapia neural. E como o neural terapêutico consegue, através dos dentes, a gente vai ver mais na frente, a aplicação de Caudiolook, por exemplo, uma resposta muito positiva na sinusite. A gente consegue também à distância trabalhar com o nosso neural terapêutico, trabalhar
os órgãos dos sentidos, como olhos e como ouvidos nesse nível. Obrigado pela oportunidade. Nossos livros, Isabela está mostrando, está no final, já estamos esgotando. Terei que lançar mais livros, terei que lançar novas edições ampliadas e revistas e também nossos cursos à distância, o telefone está aqui embaixo, nossos cursos presenciais de especialização e eu espero que você conte conosco o que precisar. E os 3 Cs, né? Que são conte comigo, comigo conte e somente conte. Não, os 3 Cs que são curtir, compartilhar e comentar. Curta, compartilhe e comente. Porque aí o algoritmo do YouTube entende que você teve um engajamento conosco. Vão em paz. Espero ter feito que essa aula tenha feito sentido para você. E Isabela vai botar de novo uma música de minha autoria muito interessante que está lá no meu disco para que você possa curtir. Vão em paz.